Capítulo 603, Batalhando contra o Guarda da Morte. Tradução, Torres Revisão, Y. Yung, Cabelos, chinês, QC, Y. Yung. Sobre o oceano sem fim. Zhao Feng estava flutuando no ar enquanto seus cabelos sopravam ao vento, seu olho esquerdo era de um azul escuro tão profundo quanto o oceano. Ele estava calmo e determinado. Ao longe, a aura da morte continuamente se aproximava, e a sensação de perigo continuava aumentando. Miau, miau. O pequeno gato ladrão estava sentado nos ombros de Zhao Feng e seu par de olhos brilhava com uma luz misteriosa. Corpo imortal. Representante da intenção da morte. Velocidade e ataque que desdenha todos abaixo do reino vazio espiritual. Como posso derrotá-lo? Zhao Feng respirou fundo e começou a rapidamente calcular com seu olho espiritual de Deus. Olhando em todos os aspectos, o guarda da morte era um ser incomparável sob o reino vazio espiritual. Deixando de lado Zhao Feng, mesmo especialistas do grande reino núcleo da origem não seriam capazes de bloquear um ou dois golpes dele. No entanto, não é como se não existisse nenhuma chance de derrotá-lo. Zhao Feng e o pequeno gato ladrão trocaram olhares. Se fosse um soberano normal ou até um lorde soberano, realmente não teriam chances contra o guarda da morte, isso porque eles não tinham métodos que pudessem realmente ameaçá-lo. No entanto, Zhao Feng era diferente. Minha técnica mais forte, o corte ocular espacial e a adaga imperial assassina das sombras do pequeno gato ladrão, podem ameaçar o guarda da morte. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Neste exato momento, a figura da morte se aproximava rapidamente, entrando no raio de 50 quilômetros de Zhao Feng. Olho da alma de gelo. Uma intenção fria e invisível passou pela consciência da figura da morte, e sua velocidade e agilidade diminuíram instantaneamente. O guarda da morte parece ter sido ferido depois de lutar com o quase-rei. Sua intenção de morte foi grandemente enfraquecida. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng analisou. O enfraquecimento do guarda da morte deixou Zhao Feng muito feliz. A pequena chance de vitória aumentara. Alvo da morte, mesmo que eu possa usar apenas 40-50% da minha força total, capturar você é tão fácil quanto virar minha mão. A figura levemente despenteada do guarda da morte correu em direção a Zhao Feng com uma pressão esmagadora, e um sorriso frio e desdenhoso apareceu em seu rosto quando ele percebeu o que Zhao Feng estava planejando fazer. Shua! A figura do guarda da morte de repente ficou embaçada, e sua velocidade aumentou quando ele atacou Zhao Feng. Você é realmente digno da ordem de assassinato da morte, para realmente ser capaz de me prender com seu poder de linhagem ocular, mesmo estando no mero meio passo do reino núcleo da origem. O guarda da morte permaneceu sobre o bloqueio do olho da alma e gelo. Quando no campo de batalha de 2 estrelas, apenas o olho espiritual de Deus de Zhao Feng e o quase-rei conseguiram ver como o guarda de morte se movia. Ativar a matriz. O líder de templo esqueleto apareceu e acenou a bandeira negra, ajudando a montar a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. O guarda da morte é mais especializado em assassinato e combate único e corpo a corpo. Restrinja o alcance da matriz para se concentrar nele. Zhao Feng ordenou. A densa e escura nuvem de névoa cinzenta da grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados foi comprimida para uma área de 500 metros quadrados. Em um alcance tão pequeno, o poder de maldição era extremamente poderoso. Mesmo alguém no grande reino núcleo da origem estaria em perigo se entrasse agora. Shua!
Fumaça preta emanava da superfície do corpo do guarda da morte quando ele entrou na grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados. Incontáveis mãos invisíveis e sanguinolentas continuamente alcançaram seu corpo. Eu vou acabar com esse esqueleto, em seguida, capturar o pirralho. As sobrancelhas do guarda da morte franzirão. Ele poderia facilmente bloquear o poder da grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados se estivesse em sua força máxima, mas agora, ele estava ferido. E não apenas de sua luta anterior, seu coração tinha sido cortado pelo corte ocular espacial e ainda era afetado pela aura de destruição. Ele não teve tempo para se recuperar. A grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados era uma misteriosa matriz de batalha de alto nível, e qualquer dano seria distribuído uniformemente por toda a matriz. Ele que se especializou em combate corpo a corpo e ataque a alvos únicos, não era especializado em técnicas secretas de grande escala. No entanto, a matriz seria quebrada se ele pudesse matar aquele que estava em seu controle. Ótimo, o guarda da morte está ferido, então o poder da maldição é 2 vezes mais eficaz. O coração de Zhao Feng se moveu. Seu olho espiritual de Deus logo viu o que o guarda da morte estava planejando fazer. Líder de templo esqueleto, tenha cuidado. Zhao Feng rapidamente avisou o líder de templo esqueleto. Nem pense nisso. A figura do líder de templo esqueleto cresceu para uns 12 a 15 metros de altura quando se fundiu com o poder do esporão ósseo maligno de extremo e se transformou no gigante de ossos flamejante. Sob esse estado, o líder de templo esqueleto era extremamente forte, e todas as suas ações e movimentos liberavam puldarussas e incríveis chamas de Indimorte. O líder de templo esqueleto estava confiante em suas capacidades defensivas. Em seu estado atual, ele pode resistir a alguns ataques de frente de um Lorde soberano do grande reino núcleo da origem. Que embaraçoso! O guarda da morte se transformou em vários frios e sombrios feixes de lâminas que, como fantasmas, varreram em direção ao líder de templo esqueleto. Bum! 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 O gigante de ossos flamejante foi envolvido pelos feixes de lâminas, e sons de ossos rachando aparecerão. Ah! O líder de templo esqueleto gritou quando seu poderoso corpo ósseo foi cortado em umas 5 ou 6 partes. Até a bandeira da matriz foi transformada em pó. A fantasmagórica nuvem de névoa flamejante da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados começou a desvanecer-se rapidamente, então se quebrou. Zhao Feng amaldiçoou em seu coração. Em apenas um movimento, o líder de templo esqueleto foi cortado em pedaços e a grande matriz cadavérica foi quebrada. Além disso, nem sequer foi feito pelo verdadeiro corpo do guarda da morte. Ao mesmo tempo, o guarda da morte se transformou em um feixe-luz sombrio e atacou Zhao Feng. O guarda da morte fez outro movimento e um clone de lâmina das sombras esquartejou o líder de templo esqueleto, desintegrando a matriz cadavérica. Seu verdadeiro corpo estava muito provavelmente tentando capturar Zhao Feng, e todo o processo seria feito em apenas uma jogada se ele conseguisse. Aterrorizante. Zhao Feng sentiu como se tivesse caindo no abismo da morte. Ele percebeu que havia subestimado a diferença entre eles. Mesmo que o guarda da morte tivesse apenas 40-50% de seu poder de batalha, ele ainda era mais forte do que alguém normal no grande reino núcleo da origem. É melhor você desistir. A figura do guarda da morte apareceu na frente de Zhao Feng e mais uma vez estendeu a mão, que estava cercada de fumaça negra. Na realidade, se o guarda da morte quisesse matar Zhao Feng, o último provavelmente já estaria morto. No entanto, seu objetivo era capturá-lo vivo, e este sabia disso.
Neste momento, uma fria intenção de morte envolveu o corpo e mente de Zhao Feng, e visíveis fios de fumaça negra começaram a envolver Zhao Feng e o pequeno gato ladrão. Zhao Feng e o pequeno gato ladrão foram enredados pela fumaça negra e estavam prestes a ser amarrados. Meu corpo! Zhao Feng vigorosamente circulou sua força e lutou contra a fumaça negra. O guarda da morte ficou levemente surpreso. Ele não esperava que um mísero alguém do meio passo do reino núcleo da origem ainda pudesse lutar em tal situação. Mesmo alguns do grande reino núcleo da origem seriam incapazes de fazer isso. Só que, o nível existencial de Zhao Feng estava próximo do ápice do grande reino núcleo da origem, então ele não podia ser medido pelos padrões normais. A mão que estava cercada por fumaça negra agarrou o ombro de Zhao Feng. Ao mesmo tempo, ele estava em guarda contra o pequeno gato ladrão que também estava preso pela fumaça negra. Mas nesse momento algo inesperado aconteceu. Ué! A mão do guarda da morte parecia tocar a água. Transformação divina, espírito da água. O corpo de Zhao Feng começou a ondular, mostrando distorções e sobreposições enquanto com ondulações azuis escuras de água, seu corpo crescia transformado em estado líquido. Estado líquido. O guarda da morte estava ligeiramente aturdido quando sua mão entrou no corpo do espírito da água gigante. Sob esse estado, a defesa de Zhao Feng era quase invencível, e sua velocidade de recuperação atingia um nível aterrador. No entanto, mesmo assim, Zhao Feng gemeu quando foi ferido pela erosão e frieza do ar da morte. A partir disso, podia-se ver que até um corpo sem paralelo tinha um limite. Felizmente, seu nível existencial era forte, então a velocidade de cura do espírito da água gigante era monstruosa. Este pirralho realmente não é nada simples. O guarda da morte murmurou quando ele reagiu e estava prestes a recuar a mão, mas outra mudança aconteceu. Da água ao gelo. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng poderia vislumbrar claramente qualquer detalhe da situação. Ué! Naquele instante, a mão do guarda da morte que estava mergulhada na água, de repente se congelou. Você quer congelar minha mão? As pupilas do guarda da morte se contraíram quando ele riu friamente. A diferença no nível de força entre os dois era muito grande. E daí se Zhao Feng pudesse momentaneamente congelar sua mão? Seng. Uma misterioso e translúcida adaga, arrastando uma série de sombras de lâmina, cortou a mão momentaneamente congelada. Como ele escapou de meus fios de seda da morte? A expressão do guarda da morte mudou drasticamente. Em seu ombro estava sentado um pequeno gato que esboçava um leve sorriso. Crack! A mão do guarda da morte foi cortada fora. Ah! O guarda da morte gritou enquanto explosivamente recuava, e a intenção assassina encheu seus olhos. Gato do caralho, eu vou rasgar você em 10.000 pedaços. Raios frios de luz sombria irradiavam de seu corpo, varrendo por um raio de uns 250 metros. Miau, miau. O corpo de pequeno gato ladrão piscou e desapareceu. Vup. O corpo liquefeito de Zhao Feng conseguiu se defender contra os raios de luz sombrios, e seu corpo ferido rapidamente começou a se recuperar. Após a explosão de fúria, o mar enevoado recuperou sua calma, mas a raiva do guarda da morte ainda não tinha sido reprimida. Ele espalhou seu sentido espiritual e tentou encontrar o pequeno gato ladrão. O guarda da morte teve sua mão cortada por um gato. Foi algo realmente muito humilhante. Tenho que aproveitar a oportunidade. O coração de Zhao Feng pulou, então ele travou seu olho esquerdo no guarda da morte e desencadeou um ataque. Corte ocular espacial. Shua.
Uma lâmina espacial de 1 metro, irradiando uma aura de destruição, penetrou o corpo do guarda da morte. Puff! Uma pós-imagem foi instantaneamente destruída. Que pena! Zhao Feng suspirou. Mesmo com o guarda da morte sendo afetada por suas emoções, o corte ocular espacial não atingiu completamente seu alvo. Shua! O guarda da morte reapareceu em outro lugar, mas gemeu. Fumaça negra emanava de seu ombro de um visível corte nele, com traços de uma furiosa aura da destruição. Desta vez, o corte ocular espacial não atingiu seus órgãos vitais, então o dano foi limitado, mas isso só deixou o guarda da morte ainda mais irritado. Sendo um guarda da morte, ele era o pesadelo de inúmeras pessoas. Quando foi que ele havia sido repetidamente humilhado, e logo por um mero ser do meio passo do reino núcleo da origem e um gato? Eu só posso usar o corte ocular espacial mais uma vez. Zhao Feng reuniu seu poder de linhagem ocular remanescente. Vida e morte, vitória e derrota, ambas seriam decididas no momento seguinte. Miau, miau. De repente, um feixe de luz cinza prateada brilhou no ar. Shua! Uma misteriosa e translúcida adaga escura cortou contra o guarda da morte. Que velocidade de esquiva no ar! Realmente digno de ser o pequeno gato ladrão. O coração de Zhao Feng pulou. O pequeno gato ladrão era provavelmente o único que poderia tentar emboscar o guarda da morte. Haha! Você está cortejando a morte. A adaga imperial assassina das sombras será minha. O guarda da morte estava em êxtase. Ush! Uma sinistra e densa onda de lâminas de sombras que flutuava por seu corpo, logo se dirigiu para o pequeno gato ladrão, envolvendo um raio de 300 metros. Vitória ou derrota será decidida aqui. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng circulou ao máximo seu poder de linhagem ocular, irradiando uma vaga e terrível aura proveniente da Era Antiga. Quando o pequeno gato ladrão estava prestes a ser atingido pelo movimento assassino. Transferência espacial. Uma oculta camada de água de poder ocular com o contorno de redemoinho em seu centro apareceu e sugou o pequeno gato ladrão.